Hoje a questão dos descartes, nós temos uma legislação um tanto quanto burocrática, né? E a questão, principalmente das garrafas PETs, não seria bani-las, né? Mas seria a forma correta de descartá-las. Então a gente percebe que no final do ciclo, ou seja, onde nós consumidores não descartamos da maneira correta, né? Então vale muito a pena investir na educação ambiental de toda a população no sentido de ter o desgaste correto, né, dessas PETs ou de qualquer outro material descartável. O plástico é um material que ele é reciclado. No Brasil é pouco reciclado, mas ele é possivelmente 100% reciclado. Então, na Flasco propriamente, a gente não tem uma poluição química ocasionada diretamente pelo plástico, porque a gente compra o material que deveria estar sendo, que estava descartado tanto pelas indústrias quanto pelas casas, por exemplo, garrafinha verde e tal, sabe, isso tudo vai ser moído, lavado e volta para ser produzido e virar tambor aqui, sabe, na Flasco, como a própria produção, depois que o tambor é utilizado pela indústria química, para ele produzir outro composto químico, a Flasco compra do reciclador esse tambor de volta para fazer um novo tambor. Então, do ponto de vista da poluição, na verdade, eu não sou especialista nisso, mas o plástico ele seria até um solucionador da poluição caso, sabe, existisse uma política de reciclagem grande, que inclusive é intensiva em mão de obra, permite uma grande, produção. Eu tenho, informação que, por exemplo, o custo, energético é 70% mais barato para você reciclar o plástico em vez de produzir o plástico, mas existe mais do que, a indústria plástica, a indústria petroquímica que precisa vender o novo nafta para produzir o novo plástico. Então, hoje, no Brasil, 2% do plástico é, reciclado. Tem toda uma política de logística reversa pensando nisso, mas efetivamente isso acontece mais no papel, do que na produção, das fábricas. A indústria de reciclagem plástica brasileira hoje, ela ainda é muito manufatureira, ela é muito com baixa produtividade. Então, a Flasco compra de 10, 15 empresários que têm 3, 4 funcionários e tem 3, 4 empresas só do ramo de reciclagem de plástico. Ela teve mais de 150 mulheres, sobretudo mulheres, afastadas, aposentadas por invalidez, exatamente por lesão ocasionada pelas injetoras. E aí era um processo que com certeza o Sindicato dos Químicos em geral e a FETIQUIM tem um acúmulo grande sobre isso, mas tem a ver com a entrada desse setor das grandes injetoras no mercado brasileiro e com a entrada dessa mão de obra, porque as injetoras elas são semi-automatizadas. Então, é o que os empresários chamam de mão de obra desqualificada. Eles foram, colocando as mulheres num grande ritmo de trabalho, colocando para controlar 2, 3, às vezes até 8 injetoras simultaneamente, só rebarbando, sem nenhum controle técnico, que em geral ficava para aquele que tinha experiência em outras máquinas e tal. Isso levou, na Flasco, a mais de 150 mulheres afastadas. Nós, nos últimos anos, como eu disse, com a própria federação e os sindicatos dos trabalhadores químicos e plásticos do Estado de São Paulo, construímos, junto com as normas regulamentadoras e com o sindicato patronal, a Convenção Coletiva do Trabalho Plástico, que são para máquinas injetoras, para extrusoras, para sopradoras e até mesmo para moinho, onde a gente, como sindicato, conseguiu diagnosticar que a maior parte das pessoas que tinham acidente na mão ou que tinham perda auditiva são pessoas que trabalhavam no moinho. Com 1 ano que a empresa tem de funcionamento aqui na cidade de Sumaré, já ocorreram 2 acidentes. Tá? Um preparador de molde que, na realidade, o equipamento da empresa não tinha mecanismo de segurança e esse molde, depois de quente, aquecido muito, com a temperatura alta, ele desprendeu e machucou a mão do trabalhador. E o outro fato que também, durante essa paralisação, a gente conversava com uma trabalhadora
ela que diz que o equipamento que trabalhava durante a jornada de trabalho, ele também tinha raios ultravioletas e que não foi informado pela empresa que deveria ter uma proteção. Essa proteção que deveria ser de um acrílico e até mesmo com uma película anti os raios violetas, ela na realidade estava sendo tampada com papelão e veio a sofrer queimaduras no rosto. Em décadas passadas, nós tínhamos muitos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho por intoxicações. Mas, ao longo dos anos, através das prevenções realizadas, essas intoxicações aos trabalhadores foram mais controladas e monitoradas, né? No dia de hoje, nós temos mais a questão das lesões por esforços repetitivos, né? Que são as LERDORTs, né? E a questão dos distúrbios mentais, né? Devido à pressão, ao ritmo de trabalho e aos assédios morais e sexuais. Nós temos muita dificuldade quanto à questão de dados, devido às omissões por parte das empresas e a estrutura governamental também, por conta de quantificar. Então, as omissões são muito grandes, uma vez que só existem essas estatísticas quando os trabalhadores ficam afastados mais de 15 dias do trabalho, que é onde o INSS acaba sistematizando essas informações. Então, é uma informação, digamos, muito omissa, né? E não muito precisa. As máquinas de plásticos, né, que vai desde a sacolinha plástica até grandes tubulações, caixa d'água e outros equipamentos, ela depende de pessoas habilitadas. Tem que ter uma formação para a questão do plástico. Não é simplesmente a pessoa chegar lá e é o que tem acontecido muito nas empresas. Eles contratam a mão de obra barato, né, não pagam o que o trabalhador teria, por exemplo, que ter uma capacitação para trabalhar numa máquina de plástico. Fazer um curso de capacitação da NR12 e da NR13 e da NR33. Porque, como eu disse para você, elas vão desde máquinas pequenas até grandes extrusoras. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da prevenção em acidentes de máquinas e equipamentos, ela foi revisada em 2011. Era antigamente uma norma regulamentadora muito generalizada. Informava que todas as máquinas tinham que dispor dos dispositivos de segurança, mas não mencionava quais. Então ficava muito à mercê do auditor fiscal exigir aqueles dispositivos de segurança. Então, nesta revisão que teve em 2011, foram criados anexos aonde menciona os dispositivos específicos de cada máquina ou equipamento. Inclusive, a Convenção Coletiva de Segurança em Máquinas Injetoras serviu de subsídio para a implementação do anexo da NR12. Então, é uma norma que foi revisada, porém, segundo os representantes do patronal, ela gera um custo muito grande, sendo que para nós não é um custo, é um investimento, uma vez que em mesas de negociações nós pontuamos e pautamos quanto custa a vida de um trabalhador, ou um braço, ou uma perna sua perdida. Então, isso não é justificativa para não implementar o que determina a norma. O que foi proposto agora é uma extensão dos prazos de adequações, mas que a gente acredita que a médio e longo prazo seja cumprida a legislação. Aqui, sabe, na Flasco, a gente trabalha com as mesmas injetoras que trabalham todos os empresários por aí. E o ritmo nosso é o mesmo de outros locais. O que a gente faz é que a gente tira os trabalhadores daquela longa jornada de 8, 9 horas. Aqui a gente pratica 6 horas. E o trabalhador é obrigado a parar 1 hora, sair daquela máquina para ir para outra máquina e mudar
qual que é o esforço que ele está fazendo naquela máquina. A gente não alterou a quantidade de peça que ele faz hora, porque quem dá, sabe, esse ritmo é a própria máquina. E se eu baixar o ritmo da máquina, eu perco em produtividade. Mas eu posso tirar aquela pessoa humana daquele, sabe, local, para ela, em vez de fazer assim, ela ir para outra máquina que ela vai fazer assim. Então isso eu vou lesionar ele menos. E eu acho que aqui a gente não faz suficientemente para não ter adoecimento, sabe, algum, porque para isso você precisa de financiamento, você precisa de, sabe, de apoio para melhorar a produção e, sabe, tudo mais, mas os grandes, sabe, empresários que têm apoio dos grandes bancos, que têm, sabe, capital, sabe, poderiam investir mais nisso, preocupados, sabe, com a questão da saúde do trabalhador. Tem muitas normas que prevêem sabe, elementos tecnológicos para conter isso, só que é isso, isso é custo, sabe, isso entra como, sabe, investimento do capitalista e o cara não tem interesse em gastar nisso.